Satanás é a força opositora de Deus em poder? Satanás é o único agente promotor do mal no mundo? Bem, imagino que você tenha dúvidas em relação a essas questões. Hoje, no Escola Biblicast, você vai ter o esclarecimento delas. E ao final desta aula, irei esclarecer 7 mitos que tratam sobre Satanás e que são comumente empregados e divulgados por aí. Vamos aprender? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. E hoje vamos estudar a terceira lição do quarto trimestre de 2020 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como temática a fragilidade humana e a soberania divina. Bem, a lição de hoje, número 3, tem como título Jó e a realidade de Satanás. Então, vamos aprender muito mais sobre, principalmente, a pessoa de Satanás na aula de hoje. Se você achar que esse conteúdo já vai ser relevante para você e você ter acompanhado a qualidade dos materiais anteriores, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você fique acompanhando o andamento das publicações dessas aulas durante todo esse trimestre ao longo das próximas semanas. E o conteúdo desse vídeo ele vai ser colocado numa playlist desse quarto trimestre de 2020 para que você possa ter um melhor acesso. Se você ainda não viu a aula introdutória das 13 lições desse trimestre de 2020, vai surgir aqui um card aqui ao lado para que você possa clicar e poder acompanhar esse vídeo introdutório. Creio que ainda vai ser bastante útil. Se você conhece alguém que está impossibilitado de ter acesso à Escola Bíblica Dominical presencialmente, e você entende que esse conteúdo pode contribuir para ela, compartilha esse vídeo, compartilha esse material para que ela possa ter acesso. E à distância ou ao não presencial que ela está impossibilitada hoje por causa da pandemia, ela possa ter a possibilidade de acesso via a aula remota, via online. Se você quiser acompanhar de forma um pouco mais profunda algumas discussões que ocorrem, inclusive, nos comentários aqui do YouTube, você pode se inscrever no canal do Telegram. Lá eu posto algumas respostas e perguntas feitas aqui neste canal, nesses vídeos, que podem ter um caráter mais geral. Então, em virtude de um conteúdo dessa lição 3, por exemplo, hoje, podem surgir dúvidas, podem surgir perguntas e elas vão ser respondidas dentro deste canal do Telegram. Então, fica essa informação, caso você queira, o link consta na descrição deste vídeo. Os slides dessa apresentação estão disponíveis no site escolabiblicast.com.br. O link consta na descrição deste vídeo também. Então você pode ter acesso a esse material e caso você queira utilizar em sua congregação local, você vai poder utilizar tranquilamente e fica aí mais um material de subsídio para que você possa desenvolver os estudos da sua escola bíblica dominical presencialmente ou até mesmo você aluno ter mais um material de apoio, ok? Vamos lá para a aula de hoje. Bem, estamos hoje já avançando para a terceira lição bíblica desse trimestre de 2020. Bem, o que acontece? Tratamos inicialmente sobre o livro de Jó e compreendemos a literatura, como é a estrutura do livro. Depois falamos sobre a pessoa de Jó. E estamos agora falando da pessoa basicamente de Satanás e a sua interação com Deus e com Jó nesta lição bíblica. Então, vamos desenvolver aqui alguns elementos que julgo ser bastante importantes para aplicarmos em nossas vidas. Como entender e como agir diante de Satanás, diante do nosso inimigo, diante do nosso adversário. O texto diz o seguinte: e vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, versículo 6. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade e só venceremos com as armas espirituais. Temos uma série de textos para a leitura diária, que você deve ter desenvolvido ao longo desta semana ou vai desenvolver ao longo desta semana. Bem, os textos aqui apresentados, eles são essencialmente a leitura bíblica oficial que vamos fazer agora. Então, em virtude disso, eu não vou nem sequer discutir ou apresentar esses textos, pois a própria composição da lição bíblica desta semana contempla isso na sua leitura oficial. Então, vamos lá para a leitura oficial. Se encontra em Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 12, e capítulo 2, versículos 4 e 5. Passaremos a ler. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 4 e 5 do capítulo 2. Diz assim: Então Satanás respondendo ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Finalizando o versículo 5. Estende, porém, a tua mão e toca-lhes nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Essa é a nossa leitura oficial, que vai servir como parâmetro para a discussão dos próximos subtópicos. Vamos ser bastante, e que espero eu, bastante sintéticos, mas com a profundidade necessária. E, ao final, eu vou discutir e apresentar alguns mitos que envolvem a pessoa de Satanás, alguns relacionados diretamente, inclusive, com a lição bíblica dessa semana. Então, você fica convidado para acompanhar até o fim e aproveitar esse conteúdo. Diz assim, o objetivo geral e o objetivo específico dessa lição, que vai servir como parâmetro para o que nós devemos trilhar e desenvolver ao longo dessa lição bíblica. Diz assim: destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui durante a aula. Temos o desdobramento dos específicos, que diz o seguinte: explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Segundo objetivo específico, diz o seguinte: afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. Terceiro objetivo específico, sublinhar o acaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Então, isso aqui são o caminho, né, que nós devemos trilhar ao longo desta lição bíblica. Avançando aqui um pouquinho mais, entramos já na tópico 1 da lição, que vai ser um desenvolvimento, um desdobramento desses textos bíblicos mencionados, principalmente o capítulo 1 e capítulo 2, versículos 4 e 5. Primeira verdade que devemos compreender logo de cara, que o livro de Jó, ele traz elementos quanto a expor um pouco de quem é Satanás. Olhe que a Bíblia não apresenta, nem quer discutir aqui, como o próprio objetivo geral menciona, que explicar que Satanás existe, ou explicar como ele surgiu. Não. O objetivo aqui é explicar que ele age, como ele age, a personalidade dele. Então, um elemento que já devemos considerar é: Satanás é uma pessoa real, ele é um ser espiritual. Em virtude do quê? Inclusive, uma evidência muito forte que ele é um ser espiritual é a própria locomoção que ocorre em virtude do texto lá em Jó capítulo 1, versículo 7. Que ele se apresenta, ele aparece lá para com Deus, junto com os demais seres espirituais que já tinham o hábito e estavam aparecendo, estavam surgindo para conversar com Deus, alguma coisa nesse sentido. E Satanás aparece no meio também. Ele se infiltra, vamos dizer assim. Obviamente, lógico que não está surpreendendo a Deus, mas o comportamento dele foi esse. Ele é um ser criado, esse é um outro ponto aqui importante. Por que é um ser criado? Ele não é autoexistente, ele não é pré-existente. Quem é pré-existente, autoexistente, é apenas Deus. Autoexistente ele existe independente de qualquer outra coisa. E por que ele é pré-existente? É um outro termo que é importante mencionar.
antes de houver qualquer coisa, ele já existia. Isso, na nossa concepção humana, parece ser algo muito difícil de entender, porque para todas as coisas tem que ter um início, tem que ter uma criação. E para Deus isso não ocorreu. Deus, ele já era, e ele é e sempre será. Ele era pré-existente. Ele estava no tempo e fora do tempo. A nossa concepção humana limitada do que é tempo, Deus está presente nesse tempo. E Deus está fora desse tempo também. Então, Ele criou o tempo para termos uma dimensão, né? Esse tempo, essa dimensão que nós temos é uma criação de Deus. Então, todas as coisas foram criadas. E essas coisas foram criadas, precisam de alguém que iniciasse o processo. E quem é esse alguém? O próprio Deus. Por isso que é uma definição até lógica em não pensar, né, em nem dar chance a pensar que Deus, ele porventura surgiu do nada ou apareceu do nada. Não, alguém criou ele. Deus, ele já é pré-existente. Como explicar isso teologicamente, como entrar em desdobramentos maiores do que isso, é muito complexo, vamos dizer, impossível. Então, o termo que podemos empregar é esse termo chamado pré-existente. Ele já sempre existia. Ele estava antes de tudo e ele é o início. E, na verdade, o início da nossa concepção humana, porque, na verdade, para Deus não existe esse início, meio e fim. Para Deus é tudo hoje. Então, vamos avançar aqui um pouquinho mais na lição. O terceiro item fala o seguinte: ele é um ser dotado de personalidade e ele utilizou-se dessa personalidade exatamente quando fez argumentações para com Deus a respeito de Jó. E isso aqui está no texto lá de Jó, capítulo 1, versículo 9 ao 11, bem como ele também fez isso com Jesus, conforme referência bíblica em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, e Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. E um outro aspecto também interessante é que ele, Satanás, ele conhecia o comportamento de Jó a ponto de, inclusive, formular teses a respeito de como era e de como deveria ser a conduta de Jó caso Deus interferisse ou retirasse aquilo que era de bênção, de provisão que Jó tinha, que inclusive discutimos na aula passada, quanto às bênçãos que Jó tinha em relação à família e o patrimônio dele, as riquezas que ele possuía. Já entrando no tópico 2 da lição, podemos mencionar o seguinte, que trata sobre o livro de Jó e as obras de Satanás. E nesse ponto aqui, nesse item específico, devemos entender que Satanás teve a missão de buscar fazer, de executar, e o termo aí também pode ser empregado como obras, como o próprio subtítulo do tópico menciona, dor e sofrimento. Satanás age contra o ser humano desde o início da criação humana. Isso aqui não se aplicou apenas a Jó. Ele começou a tratar e causar dor e sofrimento para com o homem desde o início, desde o Éden. Ele busca fazer isso. Ele tenta destruir a criação de Deus, ele tenta atacar o homem, ele tenta aniquilar, vamos dizer assim. Com relação a Jó, aconteceu a mesma coisa. Ele atacou e buscou assolar a Jó naquilo que ele tinha de mais importante, ou que fosse bênçãos, digamos assim, da parte de Deus, que eram os bens, a família e a própria saúde. Então, até isso, Jó ele teve de comprometimento em virtude da intervenção e da assolação que Satanás trouxe sobre a vida dele. Um outro elemento também que Satanás faz, e não apenas com Jó, e é importante mencionar isso, que por que estudar uma lição como esta e a aplicação dessa para a nossa vida? Porque se a gente estudar apenas o texto de Jó por si só, tem relevância, tem importância? Eu julgo que sim, certo? Só por conhecer um fator histórico, ou seja, eu julgo algo importante. Mas a principal compreensão e a concepção das Escrituras é para que sirva para a nossa vida, para toda a humanidade, para todos aqueles que podem ter acesso à Escritura, a compreender ela e aplicar ela. Então, o que ocorreu com Jó, e lembrando que Jó, ele não era um homem perfeito. Jó era um homem num alto padrão de conduta, ética, moral, de comprometimento com a família, que trabalhava, tinha um patrimônio, que buscava a Deus e tinha um relacionamento muito profundo com Deus. Mas ele era um homem falho, limitado,
limitado, que tinha seus problemas. Então, devemos entender e trabalhar como Jó, como parâmetro para as nossas vidas. De se espelhar nele, de tentar buscar e servir a Deus de forma idêntica, ou de forma muito próxima, pelo menos, né, ao padrão de Jó. E mesmo sabendo que com as bênçãos que Jó tinha, ele sofreu esses ataques, ele sofreu esses problemas, devemos entender que nós também estamos sujeitos a isso. E tem uma coisa que é muito importante, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Jó não tinha dimensão do que estava ocorrendo no plano espiritual, dessa conversa que Satanás teve com Deus, dessa proposição que Satanás estava colocando perante Deus em relação a tratar e a fazer essas coisas com Jó. Então, tudo isso, Jó não tinha mínima dimensão. Mas hoje nós sabemos que isso pode estar ocorrendo com a minha vida, com a sua vida, em virtude de uma intervenção de Satanás. Então imagina só, isso ocorrendo hoje e você já pode ter a dimensão, o seu intelecto lembrar, poxa, será que não está ocorrendo algo em nível próximo, ou até mesmo idêntico, vamos dizer assim, ao que ocorreu no diálogo, pelo menos, né, com Jó, está ocorrendo hoje comigo isso? Então, esse é um fator que você deve considerar, deve refletir, que pode estar ocorrendo sim. Bem, quanto ao tópico 2, trata sobre a acusação de Satanás em relação à pessoa de Jó. Só que aqui eu quero dar uma ênfase em um elemento que às vezes passa desapercebido por uma parcela dos estudiosos da Bíblia, inclusive, que é a acusação de Satanás não foi apenas restrita ao comportamento de Jó, que ele estava fazendo talvez uma troca com Deus. Ele estava sendo abençoado e por isso que ele era muito grato, por isso que ele era fiel, por isso que ele servia a Deus. Que o principal problema dessa conversa de Satanás para com Deus não era exatamente em apontar o problema de Jó, que Jó poderia estar fazendo alguma coisa por interesse, em troca, um mercantilismo, um utilitarismo para com Deus. Nada disso. E sim que Deus estava comprando a Jó. Essa acho que é uma acusação muito forte, porque se formos observar o texto, como aparece, ele está dizendo o seguinte, olha, você está abençoando ele desse jeito, como é que ele não vai ser grato? Como é que ele não vai ter esse comportamento? Então está querendo dizer o seguinte, que é como se Deus estivesse comprando a adoração de Jó. É como se Deus estivesse dando algo para Jó, para que aí Jó se sinta obrigado, praticamente não ter alternativa que não seja recompensar a Deus. E isso, obviamente, é um absurdo. Deus não precisa fazer isso para que o povo dele, uma pessoa, venha a adorá-lo. Nós devemos adorar a Deus independente destas bênçãos. Então, a acusação de Satanás não foi apenas para com Jó, foi para com Jó e para com Deus. E, particularmente, julgo que foi muito mais grave a acusação para com Deus, obviamente. Então, isso é a estratégia de Satanás. Ele sempre vai agir querendo enganar. E ele não poupa ninguém nos ataques dele. Da mesma forma que ele falou com Deus dessa sistemática, dessa forma, ele não falou com Jesus tentando no deserto? Ao mencionar, inclusive, que ele poderia fornecer e dar a ele o poder sobre os reinos deste mundo. E, obviamente, era uma grande mentira, porque quem tinha esse poder e essa autonomia é do próprio Deus, ou seja, o próprio Jesus Cristo, e não Satanás. Mas ele é um mentiroso e enganador de carteirinha, vamos dizer assim, né? Então, ele vai querer sempre fazer esse tipo de conduta, né? Terceiro item, ele é um tentador. Ele utilizou-se e impulsionou os povos sabeus e caldeus a destruírem os bens de Jó. Então, isso pode estar ocorrendo comigo e com você. Satanás está impulsionando, utilizando-se de pessoas ou de grupos de pessoas para que possa nos destruir, para que possa nos afastar de Deus, para que nos possa abalar emocionalmente, criar depressão, alguma coisa nesse sentido. Que são problemas que assolam nossas vidas. E isso pode vir, inclusive, do quê? Das opressões e dos impulsionamentos de Satanás, a ação dele sobre alguém ou alguma pessoa próxima, inclusive, da gente. Isso é uma questão que devemos ter muito cuidado e saber que isso pode, infelizmente, ocorrer. Essa imagem aqui, ela apresenta uma síntese do que Satanás ele faz. Ele acusa,
ele é provocador, ele traz sofrimento e ele tenta nos destruir, ele tenta de provocar a fazer o erro, a pecar. E o interessante, inclusive, do termo acusar, o acusador, é uma derivação do próprio nome Satanás, que quer dizer adversário. Em algum sentido também dizer o seguinte, do termo jurídico de um promotor de acusação. O advogado de acusação é aquele que vai chegar e vai dizer, olha, ele está fazendo errado, olha, isso aqui é ruim, olha, isso aqui ele está fazendo porque ele não presta, ele merece ser condenado. No caso de Jó, ele está fazendo isso porque ele quer algo em troca. Jó não presta. A proposição de Satanás era essa. Era dizer que Jó, ele não era um cara legal mesmo. Jó apenas estava fazendo um sistema de troca. Chegamos, portanto, no tópico 3, que fala sobre o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Essa perspectiva de ocaso é o declínio, é o fim, é a ruína de Satanás, que inclusive é o subtópico 1 deste tópico 3. A queda e a ruína de Satanás ocorre em virtude da vitória de Jó. Jó, em virtude de permanecer fiel a Deus, ele mostra que ele venceu a batalha, obviamente, e ele fez com que Satanás, o adversário, o acusador, perdesse a batalha. Ele saísse derrotado. Viu quando Deus questiona a Satanás sobre o comportamento de Jó, se estava acompanhando, que via em que nível ele estava, que se desviava do mal, que era temente, que era fiel, e todos esses elementos, vamos dizer assim, elencados, a integridade de Jó, e Satanás vem com essa proposição, obviamente, diabólica, né, demoníaca, mas Deus já sabia o que iria acontecer. Deus já sabia sobre Jó, que ele não ia ceder. Mas é interessante que isso serve como exemplo e ensinamento para nós. Por isso esse relato bíblico até hoje. Por isso esse fato está na Bíblia. Deus já sabia que Satanás não ia ter êxito. Até tem uma frase que é atribuída, um pensamento que é atribuído a Martinho Lutero, que é como se Satanás fosse uma espécie de cachorro na coleira. Esse cachorro, ele faz algumas coisas erradas, vamos dizer assim, feroz, que vai morder, alguma coisa nesse sentido. Então, mas ele só vai agir até enquanto solta a coleira, até enquanto folga lá, né, dá mais corda na coleira. Quando você puxa a coleira, aquele cachorro lá não vai conseguir fazer muita coisa, ele vai estar preso. E vai estar muito próximo, inclusive. Então foi basicamente isso. Jó, ele foi assolado dentro da permissão de Deus. Foi dentro da permissão de Deus. Então, aquilo tudo que ocorreu é porque Deus permitiu, mas Deus estava no controle. Deus não perdeu em forma alguma o controle sobre a vida de Jó e o controle sobre o universo. Um outro ponto aqui importante mencionar, que até Deus, quando fala que ele não é para Satanás tirar a vida de Jó, se Satanás tivesse, inclusive, tirado a vida de Jó, ele não ia conseguir provar a tese que ele, Satanás, estava querendo defender, a proposição que Jó ele estava fazendo um sistema de troca para com Deus. Então, Jó ele precisaria estar vivo para que pudesse ter uma confirmação ou não da conduta e do pensamento e da vida que Jó tinha. Obviamente, Deus já sabia, mas para poder mostrar para Jó, para aqueles que estão em volta dele naquele período e para nós nos dias de hoje, que é possível sim passar pelo que Jó passou, ter alguma coisa que talvez nunca chegue nem no nível do que ele passou, mas muito menos a gente pensar, poxa, se Jó, que era uma pessoa comum, passou por isso e suportou, e as escrituras dizem que nós não vamos passar por uma dificuldade, por uma prova maior daquela que nós venhamos a suportar, que não venha a suportar, então eu entendo que eu tenho condições sim de passar por isso, de enfrentar isso em Deus. Então fica essa reflexão também para você. E aí no subtópico 2, Jó e o testemunho de Deus. Deus não errou a respeito de Jó. Eu quero dar uma ênfase muito grande em relação a isso, pois desde o início dos acontecimentos já era previsto que o resultado seria este. Não teve nenhuma surpresa para Deus. Ele já sabia, ele conhecia Jó. Satanás ele tinha um conhecimento apenas externo, de fora. E mesmo que Satanás até talvez acreditasse nisso, mas ele é
adversário, aquele inimigo que vai querer propor mentiras, fazer afirmações, premissas equivocadas, falsas, para poder enganar alguém. Então, o ocorrido com Jó não foi para tirar uma dúvida que Deus talvez tenha ficado após as afirmações mentirosas de Satanás. O objetivo foi, sim, mostrar para Jó e toda a humanidade que é possível perseverar na fé independente das circunstâncias. Deixei isso aqui muito claro, em vermelho, inclusive, para chamar bastante sua atenção. Era esse o objetivo. Mostrar para Jó, mostrar para as pessoas próximas a ele, mostrar para a humanidade que é possível sim perseverar, permanecer fiel, independente das circunstâncias, independente de ter uma pandemia ou não ter pandemia. Que você fique com essa reflexão. E aí sim, o que eu prometi no início da aula, você que ficou até o fim, vai ter acesso agora. As 7 mentiras, os 7 mitos sobre Satanás que são difundidos por aí não faz sentido algum. O primeiro deles, Satanás é a força opositora a Deus em poder. De forma alguma isso é. O diálogo, a conversa, o debate, o embate que ocorre não é de Satanás para com Deus, é de Satanás para com Jó. Então a disputa é mais embaixo. Em nenhum momento Satanás disputa com Deus. Alguns erroneamente pensam que é como se fosse uma espécie de queda de braço. Deus de um lado e Satanás do outro. E talvez como se Deus talvez em algum momento pudesse ter a chance de perder. Ou que ele vai ganhar muito apertado, vai ser suado. Não. Deus, ele é onipotente. Ele é o Criador. Satanás, ele não é onipotente. Satanás não é onisciente. Ele não é onipresente. Ele pode se locomover de forma muito rápida? Pode, mas só vai estar em um lugar apenas. Ele não tem condições de competir com Deus. Então, o embate foi entre Jó e Satanás, não entre Deus e Satanás, de forma alguma. São categorias distintas. Então, que esse mito aí caia por terra, se você, por acaso, ainda acreditou ou chegou a ter contato com esse tipo de pensamento. Satanás é o único responsável pelo mal do mundo. Isso também é uma mentira, é um mito. O pecado que nos assola pode sim, obviamente, ter sido impulsionado por Satanás, mas ele também é provocado pela própria natureza humana. Ele também pode ser fruto, inclusive, ao ocorrer o pecado, o mal, em virtude do próprio sistema mundano, o sistema como um todo, que é feito pelos próprios seres humanos que são, digamos, destituídos, uma parte deles, obviamente, afastados de Deus, e até aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, mas que são ainda pecadores, que ainda têm problemas. Eu e você temos problemas e somos sujeitos ao pecado. Então, tudo isso pode estar ocorrendo e não necessariamente é apenas Satanás quem está trazendo sofrimento ou causando ou influenciando para que você venha a pecar. A sua própria natureza pode estar fazendo isso com você. Outra afirmação equivocada que faz com que alguns desconsiderem o lado espiritual principalmente, e o lado espiritual do mal, é mencionar ou acreditar que Satanás não existe. Que ele é uma figura mitológica, que foi criada, que é o quarto mito que eu quero mencionar aqui para vocês, é que ele foi criado pela religião para poder colocar medo nas pessoas, e principalmente no caso do cristianismo, né, criado pelo cristianismo para que possa, por meio do medo, fazer com que a pessoa venha ter um comportamento adequado, correto, de acordo com alguma denominação, de acordo com alguma igreja. Isso é um absurdo pensar. O próprio texto de Jó, hoje, que nós estudamos, mostra, sim, a personalidade e, assim, a atuação de Satanás no mundo, no universo, na Terra, na vida de uma pessoa. Então, não faz sentido algum acreditar que Satanás ele não existe. Satanás existe, sim. Agora, se você, depois de um conteúdo desse explanado, exposto, e você não acreditar, infelizmente, isso não vai mudar essa verdade bíblica, que é uma verdade fundamental, certo? Desde o início da humanidade, desde quando o homem foi criado, nós estamos sendo assolados e influenciados de alguma forma pela pessoa de Satanás, de querer fazer a gente pecar. Obviamente, quando eu falo influenciado, é ele tentar pôr as ideias, a tentar fazer o mal, a tentar fazer o que fez com a vida de Jó, certo? Quando não ele, mas os demônios que estão sob o comando dele. Então, tudo isso pode estar ocorrendo. Um outro fator também que é uma mentira, né? Que é um mito absurdo, é que Satanás mora no inferno.
E além dele morar no inferno, que seria a sétima e último mito, é que ele governará o lago de fogo e enxofre. Que o lago de fogo e enxofre vai ser o destino final de toda a humanidade, daqueles que não perseveraram na fé ou aqueles que não quiseram a Cristo. Eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde haverá pranto e ranger de dentes. Além dessas pessoas, ainda vai ser lançado Satanás, o inferno e os demônios. Então tudo isso vai estar lá. Quem vai governar isso não é Satanás. Quem tem o controle disso é quem? O próprio Deus. Alguns mencionam que Satanás mora no inferno, né? Não, Satanás não mora no inferno. Satanás está agindo pelo mundo, certo? E mesmo que ele morasse no inferno, ele não comanda o inferno. Quem controla o inferno, quem tem o poder sobre tudo e todos, é o próprio Deus. Então, que você tenha acesso a essa reflexão, aplique isso em sua vida, adquira mais conhecimento das Escrituras, para que você não venha cair nesses falsos ensinamentos, nesses mitos que alguns aqui você teve acesso e expus um pouco aqui o raciocínio por trás. Muitos deles você consegue combater no campo lógico, inclusive, nem precisa entrar em muitos elementos teológicos, filosóficos para poder responder. Então, fica essa reflexão e que você possa acompanhar as próximas lições bíblicas e avançar no conteúdo. E se você achou interessante esse conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para que você seja avisado quando o conteúdo novo for postado. Se você curtiu este vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, principalmente reforço isso com aquelas pessoas que estão impossibilitadas de ir para a escola bíblica dominical em sua congregação local. Compartilhe esse conteúdo com elas. Além disso, se você quiser acompanhar as redes sociais, existe o link das redes sociais aqui na descrição deste podcast, bem como também o link para o podcast do Escola Biblicast, caso você queira acompanhar somente e apenas via áudio. Então, fica essas informações para você, aguardo você na nossa próxima aula e que Deus lhe abençoe. Fique na paz do Senhor e até mais. Tchau!